Olá, alunos! Seguiremos com as nossas disfunções, agora falando da disfunção acromioclavicular. Primeira disfunção acromioclavicular que veremos será a disfunção de separação. O que significa essa separação? A acromioclavicular, como estudamos na anatomia, ela possui duas superfícies côncavas que vão se articular. E essas superfícies são sustentadas principalmente por ligamentos. Então, na etiologia, quando eu tenho traumas, principalmente quedas sobre os ombros, eu posso lesionar parcialmente esses ligamentos ou totalmente. Mas no caso da disfunção, estamos falando em lesões parciais. Lesiono parcialmente esses ligamentos e isso vai gerar uma separação das superfícies articulares. E essa separação, além de ter esse fator de afrouxamento cápsulo-ligamentar, tem o fator de espasmos musculares associados que podem vir a gerar sintomas nos pacientes. Que músculos são esses que vão estar perturbados durante esta disfunção? Trapézio superior e deltoide médio, em hipertonia principalmente, e o músculo subclávio em hipotonia, ou seja, o subclávio, que é um músculo que tem um vetor que puxa a clavícula para baixo, estará hipotônico, com o trapézio hipertônico puxando a clavícula para cima e deltoide hipertônico puxando o acrômio para longe da clavícula e assim mantendo uma separação acromioclavicular. Nessa disfunção, como já falei para vocês, há um deslizamento superior da clavícula em relação ao acrômio, separando as superfícies articulares e essa separação sendo mantida pelo espasmo desses músculos com a hipotonia do subclávio. Esses músculos, gente, podem ser grandes geradores de sintomas. Quando o músculo está com problema, não necessariamente vai doer somente no local do músculo. Muitas vezes se criam pontos gatilhos ou trigger points, e esses trigger points, esses pontos tensos musculares ou essas bandas tensas, podem gerar dores que irradiam e são referidas em outros locais do corpo. Falando do trapézio superior, então nessa imagem você pode observar o X significa o ponto gatilho, aonde que eu vou encontrar esse ponto tenso no músculo. E esse spray vermelho espalhado são os pontos ou as regiões dolorosas onde os sintomas se manifestam. Ou seja, se eu tenho esse ponto aqui no trapézio superior, o paciente pode sentir uma dor, olha lá, na região subnucal. Ele pode chegar no seu consultório referindo como sintoma, como queixa principal essa dor subnucal, porém essa dor subnucal pode estar presente devido a uma disfunção de separação acromioclavicular que gerou um espasmo desse trapézio e gerou consequentemente um ponto gatilho, gerando essa dor subnucal. Veja bem, olha que interessante em termos diagnósticos a gente conhecer todo esse processo. Então, falando do trapézio inferior, ele tem esse mapa de dor aqui, que pode irradiar por todo o trapézio, com dores principalmente também na região subnucal e na região posterior do ombro, lá acima da espinha da escápula. O trapézio médio, ele possui já uma referência álgica dolorosa mais próxima ao seu ponto gatilho, que é o X, marcado aqui, bem na região medial das escápulas. E o subclávio, olha lá, gente, que interessante. Além dele gerar uma dor local, na região da clavícula, ele pode gerar uma dor que se estende em todo membro superior homolateral ao músculo em disfunção. Então, cuidado aí com as cervicobraquialgias. Faça bem o seu diagnóstico diferencial para identificar se essa dor que irradia para o braço do seu paciente realmente é uma dor oriunda de compressões nervosas ou de problemas cervicais ou podem ser simplesmente pontos gatilhos musculares. Falamos muito na anatomia e biomecânica sobre o subclávio e como sua conexão com a primeira costela tornava a clavícula e a primeira costela unidades funcionais. E também sobre o ligamento costoclavicular, que assim como o subclávio fazia essa união. Então, somando o subclávio
e ligamento costoclavicular e a relação que existe entre clavícula e primeira costela faz o quê? O que é se tornar uma unidade funcional? O que significa isso? Se tornar uma unidade funcional significa que quando a costela move, isso vai repercutir na clavícula. Ou vice-versa, quando a clavícula move, isso vai repercutir na costela. E aqui é um desenho esquemático onde eu vou te explicar um pouco sobre isso. Olha só, temos uma vértebra que está fazendo uma rotação, representada aqui em rosa, para a esquerda, já que aqui é anterior e aqui é posterior. Esse é o lado esquerdo e esse é o lado direito do indivíduo. Em uma rotação esquerda, a primeira costela direita vai anterior e a primeira costela esquerda vai posterior. Quando a primeira costela direita vai anterior, por tensão no ligamento costoclavicular e também com auxílio do músculo subclávio, isso vai fazer com que a clavícula rode para posterior. Quando a primeira costela vai posterior, também pela tensão dessas estruturas já citadas, isso faz com que a clavícula rode anterior. Vamos lá, gente, para não confundir, vamos repetir? Quando a primeira costela vai anterior, a clavícula roda para posterior. Então, P aqui, ó, de posterior, para vocês não confundirem. Quando a primeira costela vai posterior, a primeira clavícula roda anterior. Isso é importante porque o inverso é verdadeiro. Quando a clavícula roda posterior, a primeira costela, deste lado onde a clavícula está rodando posterior, ela vai se deslocar anteriormente. E quando a clavícula rodar anterior, a primeira costela homolateral a essa clavícula se deslocará posteriormente. E isso pode estar perturbando toda a cinética, não só de ombro, mas como de outras relações desse paciente, como principalmente desfiladeiros torácicos, tá? Então, sintomas de desfiladeiros torácicos, especialmente o desfiladeiro costoclavicular, que é o espaço entre a clavícula e a primeira costela, podem estar associados a esse padrão de movimento ou a problemas nesse movimento. Falando de uma nova disfunção de clavícula em si, agora vamos ver a rotação anterior da clavícula. Na rotação anterior da clavícula, a clavícula rodou para frente, ou seja, estudamos que a clavícula é um S, esse S na vista anterior ele é côncavo lateralmente, convexo medialmente. Quando a clavícula roda anterior, ela está apontando essa parte da frente do S para baixo. Está pegando a região aplanada, mais lateral, que articula com o acrômio, e jogando essa região para frente. O que acontece? Perturbações posturais, como cifose torácica, queda sobre o ombro, movimento de mão para trás. Por que movimento de mão para trás? Porque esses movimentos de rotação interna é que farão a clavícula rodar anterior. E báscula interna da escápula, ou movimentos bruscos em rotação interna e contração de peitoral, como um saque de tênis, farão com que essa clavícula rode anteriormente e fique fixa nessa posição. Ou seja, estou falando das nossas etiologias, o que causa esse problema. Agora que eu já sei o que causa esse problema, vamos seguir entendendo como que esse problema vai repercutir na clínica do paciente. Então, a clavícula rodando anterior no seu eixo longitudinal, lembra da biomecânica do eixo longitudinal? Então, aplicando a biomecânica nas disfunções. E bloqueado lá no extremo da articulação acromio-clavicular, a porção mais lateral da clavícula, tá? A clavícula vai fazer o quê? Então vamos lá. Se a clavícula roda para frente, isso significa que ela aceita ir para frente, mas não aceita ir para trás em termos de rotação. Temos músculos que estudamos na anatomia e biomecânica nas aulas anteriores, que estão inseridos lá no extremo lateral da clavícula e favorecerão esse movimento de rodar para frente e executarão esse movimento. E temos outros que rodarão para trás. Então, olha só, os músculos que fazem a clavícula rodar para frente estarão espasmados, hipertônicos. E os músculos que fazem a clavícula rodar para trás estarão
que estudamos na anatomia e biomecânica nas aulas anteriores, que estão inseridos lá no extremo lateral da clavícula e favorecerão esse movimento de rodar para frente e executarão esse movimento. E temos outros que rodarão para trás. Então, olha só, os músculos que fazem a clavícula rodar para frente estarão espasmados, hipertônicos. E os músculos que fazem a clavícula rodar para trás estarão hipotônicos, uma tendência de hipotonia. Essa disfunção é mantida pelos espasmos dos músculos trapézio superior, deltoide anterior e o feixe clavicular do peitoral maior. E, claro, o nosso músculo subclávio, que vai participar de praticamente todos os movimentos e disfunções de clavícula. Tá? Gente, estamos falando do extremo lateral da clavícula, a articulação acrômio-clavicular. Contudo, a clavícula é um osso que vai se articular com o acrômio e também com o externo. Então, óbvio que esses movimentos de clavícula vão ter repercussão também na externo-clavicular. E essa disfunção frequentemente se associa ao que a gente chama de uma disfunção externo-clavicular anterior, principalmente pelo espasmo do feixe clavicular do músculo peitoral maior, assim mantendo a clavícula numa rotação anterior e frequentemente associada a uma externo-clavicular também anterior. No diagnóstico, o que eu vou encontrar nesse meu paciente? Quando eu fizer a inspeção, avaliar a postura, o posicionamento do ombro desse paciente, eu verei o ombro mais anterior, uma tendência de anteposição, antepulsão do complexo do ombro e desequilíbrio postural com tendência de cifose, de aumento de curvatura dorsal, que é o que projeta o ombro à frente. A curva clavicular é menos pronunciada anteriormente. Lembra que comentamos do S clavicular? Como a frente desse S está rodada para baixo, está apontando para baixo, eu vou ter a clavícula menos curva, menos pronunciada em termos do S, que tem a forma clavicular. Na palpação, o espaço acrômio-clavicular posterior estará mais aberto. Lembra que fizemos na biomecânica uma vista superior do acrômio com a clavícula, que dependendo da posição de escápula, esse ângulo abria ou fechava? Então, esse espaço estará mais aberto. E a área plana externa da clavícula estará inclinada anteriormente. Então, a clavícula não estará tão plana superiormente quando eu fizer a palpação da clavícula. Eu vou encontrar essa área plana voltada para frente, ok? E, claro, uma articulação em disfunção vai estar dolorosa a palpação. Eu vou ter um processo ali álgico, né? Uma hiperalgesia ao toque na região. Quando eu testar a mobilidade desse osso, o que eu encontrarei? A rotação posterior estará restrita, ou seja, ele não aceita rodar posteriormente. Como é que eu faço isso? Eu coloco o membro em abdução de 90 graus, palpo a clavícula e testo. E vejo que a clavícula aceita ir para frente quando eu rodo interno e não aceita ir para trás quando eu rodo externo. Então, vou ter a restrição nesse movimento antero-posterior de rotação clavicular. Teste de rebote positivo, ou seja, o espasmo do peitoral que puxa esse ombro em anteposição me dá um rebote. Quando eu empurro esse ombro para trás, o ombro volta, ok? Isso que é um teste do rebote positivo. Agora, vamos falar da disfunção inversa a essa, que é a rotação posterior da clavícula. Então, assim como fizemos na aula anterior, antes de eu dar para vocês tudo mastigadinho, tudo descrito, bonitinho, vamos tentar pensar como acontece essa disfunção? Eu vou te dar as dicas iniciais, vamos lá. Estudamos a rotação anterior da clavícula e os músculos que atuam nisso. Agora é o movimento inverso, gente. Pensem na rotação posterior. Então, quando a clavícula vem para trás, o que está acontecendo na clavícula? Pensem comigo. Que músculos estão espasmados? Como está a posição clavicular? Como serão os meus achados palpatórios? Pensou? Beleza. Tenho certeza que você vai acertar a maioria das coisas que eu vou colocar aqui, que você já mentalizou isso, que vai favorecer, vai facilitar o seu aprendizado. Então, etiologia. Vamos começar pela causa do nosso problema?
O que causa uma rotação posterior da clavícula? Perturbações posturais, e como é uma disfunção oposta à que acabamos de ver, vou ter também uma questão postural oposta. Se na anterior era um tórax cifótico, com uma tendência de protusão de ombros, nesse é retroposição, retropulsão de ombros, com a coluna mais retificada, com inversão da cifose dorsal. Traumas, gente. Então, pancadas ao nível do ombro, quedas ao nível do ombro, que terão esse vetor de empurrar a clavícula numa rotação posterior, o ombro numa tendência de retropulsão, retroposição. Movimento forçado da mão em relação à cabeça. Não necessariamente o paciente desenvolveu essa disfunção fazendo esse movimento. Isso é só um direcionamento de movimento. Então, movimentos em que o paciente, o indivíduo, precisou fazer bruscamente uma abdução com rotação externa e extensão, e isso gira a clavícula posteriormente, podendo, dependendo da situação, gerar um bloqueio nessa articulação, espasmos musculares, mantendo essa disfunção. E escápula em báscula externa. A báscula externa força a clavícula a rodar posteriormente. Então, espasmo dos músculos que mantêm a escápula em báscula externa, movimentos que geram báscula externa da escápula de maneira forçada podem gerar essa disfunção. E temos aí músculos participando disso e já vamos falar mais deles um pouquinho. Mecanismo. A clavícula gira posteriormente, como já falado para vocês, no eixo longitudinal, com bloqueio acromioclavicular, que é a nossa articulação em questão aí no estudo dessas disfunções. Frequentemente, eu vou encontrar o quê? Uma disfunção de superioridade externo-clavicular. Ou seja, na disfunção anterior, de rotação anterior de clavícula, a minha rotação anterior tinha uma tendência de jogar a minha externo-clavicular para frente. Nessa que é a rotação posterior, vai haver uma tendência da minha externo-clavicular ir para cima. Já vamos estudar no assunto seguinte sobre as disfunções externo-claviculares mais especificamente. Essa disfunção ela é mantida pelo espasmo dos músculos redondo maior. Por que o redondo maior? Diego, o redondo maior ele não tem inserção na clavícula. Como é que ele mantém essa disfunção? Lembra que a báscula externa da escápula favorece essa disfunção? O redondo maior é um músculo que gera báscula externa na escápula. O ECOM, muito associado a essa disfunção aqui. Então, o espasmo do ECOM, além de favorecer a rotação posterior da clavícula, favorece a subida externo-clavicular. E, claro, o músculo subclávio é um músculo que vai estar participando de todas essas disfunções. Tá? O feixe anterior do peitoral maior e do deltoide anterior comumente estão hipotônicos, ou seja, com redução do seu tônus muscular devido ao espasmo desses outros músculos, inibição recíproca de Sherwin. Já expliquei para vocês a biomecânica costal em relação aos movimentos de clavícula e aqui estamos relembrando o quê? Que a primeira costela vai adotar uma posição relativamente anterior devido à rotação posterior da clavícula. E isso vai fazer o quê? Gente, se a primeira costela vai anterior, isso vai ter uma repercussão na vértebra T1, que é a primeira vértebra dorsal, que está se articulando com o C7, que é a última vértebra cervical, o que vai gerar uma repercussão na cervical no final da ADM, ou seja, da amplitude de movimento cervical. Quando o paciente que tem essa disfunção mexe o seu pescoço em amplitude máxima, o que ele vai ter de dificuldade, de alteração? A rotação homolateral, a disfunção de clavícula e a flexão cervical estarão perturbadas. Como sintomas, ele vai ter dor quando faz o movimento de anteposição do ombro, que é jogar o complexo do ombro para frente, isso é incomodativo, porque o ombro não aceita fazer esse movimento. E no movimento mão-costas, por esse motivo, porque para eu trazer a minha mão nas costas, eu preciso anteriorizar o meu ombro. E claro, lembrando da biomecânica, falamos muito que até 90 graus são sintomas muito relacionados à glenomeral, dores, abertura do braço até 90 graus
glenomeral. Acima disso, onde eu tenho uma atuação mais importante da escápula e da clavícula neste movimento, começam a ficar mais latentes os sintomas das disfunções claviculares. Então, normalmente dores que aparecem acima de 90 graus, o principal componente disfuncional dessa dor não é glenomeral, é clavicular ou escapular. Lembra da biomecânica? Então, vamos aplicar esse conhecimento aqui, é o que a gente está fazendo. No diagnóstico desse paciente, eu encontrarei na inspeção uma tendência de retroposição do ombro e a curva da clavícula, que antes ficava menos pronunciada, porque o S estava apontando para baixo, sua face anterior, agora vai estar mais pronunciada, porque esse S anterior da clavícula estará apontando para frente. Na palpação, o espaço acrômio clavicular posterior está reduzido, novamente naquela visão superior da biomecânica a qual estudamos, e haverá dor na articulação acrômio-clavicular. Como ela está em disfunção, a palpação na região será uma palpação hiperalgésica, né? A região está mais sensível, até alodínica, de alodinia, ou seja, uma palpação que não deveria gerar dor pode ser uma palpação dolorosa.